Moçada, começando a segunda-feira. A gente estava detonando nos bastidores todo mundo aqui. Até não deu tempo. Faltou Maiká, Kleber, Baldasso, faltou tempo para a gente detonar mais alguns. Algum pessoal aí. Aquela hora que nós detonamos o Kleber Grabowski, ele já estava conectado ou ele conectou só depois? Não, só depois. Ah, então tá ótimo. Eu Foi sugiro... exatamente o momento em que nós paramos. Sugiro um grupo de WhatsApp para isso. É? Acabei de ver um aqui falando mal de mim. Titi? Ah, eu descubro as coisas. Tem um grupo falando Tem, mal de ti, é isso? Tem. Vou botar a CIA nisso agora. Investigar. É mesmo? Mas, por exemplo, o que eles disseram de ti? Algumas coisas aí. Fake news. Fake news, seu. Fake news. Ah, fake news. Fake news. Aí Falou tem que mal de cuidar mim, com esse negócio. falou mal de mim é fake news. Pois é, mas a gente tem que cuidar muito disso ao dar a resposta, porque daqui a pouco, lá atrás, tem uma sacanagemzinha que a gente esqueceu, hein, Baldasso? Claro. Mas isso já aconteceu várias vezes. Estão me acusando de ter feito isso. Aí eu lembro que eu realmente fiz isso lá atrás. Então, Maiká, vai com calma. Não, tranquilo. Tô de olho já tô de olho. Tô investigando. A CIA tá no Kleber... caso. Tá colocando assim. O Kleber chegou aí, né? Então ele não viu que a gente estava detonando ele. Não ouviu nada. Não ouviu. Mas aí que é bom. O importante... Cara, isso... Não, mas isso com é talento muito bom. Silvio, com o talento de vocês, imagino que tenha sido muito bom. Tá. O que tu ia dizer, Baldasso? Não, o bom é detonar as pessoas sem que elas saibam, pelas costas. É assim que nós gostamos de fazer. Antes de começar o programa, nós acabamos com a carreira de uns 6, 7 colegas. Quando começa o programa, nós ficamos quietos. Assim é que é bom. E um dia vai vazar, hein? E o bom é que quando o cara aparece no ar logo em seguida, diz, fulano. Como numa reunião. A reunião detonando alguém e o alguém chega. Aí a gente para ou a gente talentosamente desvia o assunto. Mas tu sabe que esses dias aconteceu, cara. Eu recebi alguém no WhatsApp para mim, detonou alguém. Aí eu fui ver a postagem do detonado no Facebook no dia seguinte e tava este que tinha detonado comentando embaixo: nós todos conhecemos o teu caráter. Não te preocupa com isso, papapá. Os caras são brincadeira. Eu pelo menos fico quieto. O cara que eu não gosto, eu até posso cornetear pelas costas. Mas eu não vou lá elogiar o cara depois. Maiká, por que a gente tá falando essas bobagens aí? Será que alguém tá interessado em ouvir isso? Hein? Não sei, Silvio. Não sei, mas esses bastidores são engraçados, né? O momento é da falta de caráter. Olavo de Carvalho pulou fora. Olavo de Carvalho já pulou da barca. E cada dia um diferente está pulando da barca. Né? Então, o momento não é de caráter. Viu? Olha o mau caratismo aí, viu, Kleber? Pois mas é, esse é transparente, ao menos. Mas quando a coisa chega a esse ponto do mentor intelectual abandonar o time, acho que a coisa tá complicada. E o pior é que ele não pode nem dizer que a Terra é redonda, né? Eu diria que esse é o modo... que o mundo dá voltas. Bom, eu diria que esse é o modo saudável de começar o Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Eu estou sentindo o Maiká muito calado. Há pouco ele... Ele está abalado. Eu perdi um pouco do meu retorno aqui. Baixou muito aqui. Não estou ouvindo. O Júnior está abalado porque o Inter foi campeão do mundo, ele não se recuperou. Não, mas era isso que eu ia falar. E ele agora disfarçou, ou para outros ele desfalsou, desfalsa, dizendo que perdeu o retorno. Não, é que ele não quer ouvir o Fabiano Baldasso. Isso. Perdi o retorno aqui, acho que não sei o que houve aqui. Baldasso, perdi para sempre. Fala pro Maiká então, Baldasso. Não ouço o Baldasso, não escuto ele, não sei o que acontece. Nós tivemos ontem a retransmissão do maior feito da história de um clube brasileiro. Porque se nós considerarmos os grandes feitos da história dos clubes brasileiros, nada vai se igualar ou superar, ganhar de um dos maiores times de todos os tempos. Tem um feito que é maior que esse, Baldasso. Qual? É ganhar 2 vezes seguidas de um grande clube europeu, que fez o São Paulo do Tele. Só pra te lembrar. Não, mas aí era outra competição. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa.
Não, eu tô falando do Campeonato Mundial, de conseguir ganhar de 2000 para cá, ganhar de um grande. Era até melhor, Baldasso. Era até melhor, porque aí não tinha semifinal, os clubes brasileiros não corriam o risco de dar vexame lá. Os dois outros campeões do mundo brasileiros, o São Paulo e o Corinthians, tiveram feitos menores que o Internacional. Outra coisa, Benfica, tu sabe que vendo esse jogo de novo, algumas fichas caíram importantes e que talvez a gente não tivesse dado tanto conta naquele momento. Existe uma ilusão criada de que o Inter fez um aborto da natureza contra o Barcelona e que conseguiu segurar o Barcelona em 2006. Cara, o jogo não mostra isso. O Internacional teve ação ofensiva durante o jogo. O Inter tem conclusões a gol. Com 5 minutos de jogo, o Inter já conclui a primeira gol. O Índio perde um gol feito. O Internacional enfrentou o Barcelona, sim, com contenções defensivas importantes, mas sim um time que não abdicou de atacar. O Inter não abdicou de atacar o Barcelona. A outra coisa que me caiu a ficha também vendo esse jogo. O Inter vinha de um jogo absolutamente desgastante mental e fisicamente contra o Al-Ahly. E o Barcelona vinha de um passeio sobre o América, um treino. Então, assim, na metade do segundo tempo em diante, o Internacional fisicamente, como diria um amigo meu, o Inter estava literalmente morto. O Internacional estava fisicamente numa condição bem inferior ao Barcelona e aí sim, especialmente depois do gol do Gabiru, teve que segurar de qualquer forma. Mas o Internacional não foi inferior ao Barcelona na partida, enfrentou de igual para igual e estrategicamente conquistou o título de forma merecida. Visse o jogo, Maicá? Eu vi, Silvio. Vi sim e... eu tenho essa mania realmente de rever jogos, enfim. Mas eu acho que esse jogo do Inter aí fazia um tempinho que eu não via mais, que eu não tinha visto, enfim. Já tinha visto ele mais de uma vez. E mostra, assim, mostra também, né, Silvio, que a gente tinha menos distância para os clubes europeus, né? Apesar do Barcelona ser uma potência, enfim, naquela época já, mas a gente vê o Inter, por exemplo, atacando no começo do jogo, criando situações. Hoje em dia a gente pega uma final de Mundial, enfim, e é muito difícil qualquer tipo de enfrentamento, né? Como aumentou a distância. O São Paulo contra o Liverpool, o Inter contra o Barcelona tiveram posturas defensivas, né? O Corinthians nem tanto, porque o Chelsea, claro, o Corinthians mais defendeu do que atacou, enfim. E se tu for ver, são sempre placares magros, né? Entre aspas, 1-0. Mas tinha um enfrentamento, né? Tinha jogo, digamos assim. Agora, de uns tempos pra cá, não tem nem. Não dá graça nem de ver um jogo, por exemplo. Cara, eu discordo de tudo que tu falou. Discordo de tudo que tu falou. Eu não tô dizendo que era mais fácil, não é isso, entendeu? Cara, só que tinha menos. Quem fez o enfrentamento ser igual foi o Internacional. Não, ok, claro. Mas, Baldasso... O São Paulo tomou um banho do Liverpool. O São Paulo tomou um vareio do Liverpool. O São Paulo conseguiu um milagre, que foi aquele gol do Mineiro. Não foi o caso do Internacional em 2006. O Inter em 2006 enfrentou de igual para igual, atacou, teve as suas chances também. Foi uma situação que, para mim, completamente diferente. Eu acho parecidas as posturas. De 2006 é maior do que todos os outros europeus que disputaram o Mundial depois. É maior que o Liverpool, que ganhou. O segundo tempo do Barcelona ontem estavam em campo Xavi, Iniesta, Deco e Ronaldinho Gaúcho. Me desculpem, mas, porra, o que pode ser maior que esse meio-campo, cara? O que pode ser maior? E outra, o senhor Maurício Saraiva, na transmissão da RBS TV, na semana passada, transformaram o inexpressivo Hamburgo numa máquina europeia de todos os tempos. E ontem o senhor Maurício Saraiva, temos que fazer a ressalva que o Barcelona estava desfalcado de Eto'o e de Messi. Cara, o Messi era um guri cagado de 16, 17 anos de idade. O Messi era terceiro reserva do Barcelona. Eu vou dizer para vocês, o Renteria foi desfalque do Inter no Mundial. O Renteria, naquele momento, era muito mais importante que o Messi. Não ter o Messi no Barcelona, não ter o Renteria era muito mais significativo. Então, seu Júnior Maicá, eu discordo de tudo que o senhor falou. Tá bem. Ué?
Não, o que eu vou te dizer, Silvio? O que eu vou te dizer, Silvio? Kleber, Diga, Silvio. Kleber, me mande uma tomada, por favor. Por quê? Quero enfiar os 5 dedos. Trazer O Renteria era Não, mais importante, mais forte do que o Messi no Em momento. 2006 era. Em 2006 o Messi era um cabeludinho cagado. Aí eu dizia, Falando em eu não vou cabeludinho entrar cagado, nessa, né? Falando em cabeludinho cagado, acho que eu não vou comparar o Renteria com o Messi, mas eu vou comparar o Renteria com o Pato. O Pato, na final, é um jogador que sentiu demais o peso do jogo. Tanto que o Luiz Adriano entra e o Internacional ganha em mobilidade. E assim como eu elogiei, depois de ver muito tempo atrás o VT do jogo do Grêmio contra o Peñarol, eu disse, pô, o que jogou de futebol China e o Tita naquela decisão contra o Peñarol, eu queria fazer uma ressalva à participação do Wellington Monteiro no jogo contra o Barcelona. Um jogador que foi carregador de piano, mas que apareceu, foi voluntarioso, teve visão de jogo, até tentou chute a gol. Um jogador que, olha, que se desdobrou, né? Fez uma ligação ali que o Edinho não era capaz de fazer, né? Na saída rápida, tentando surpreender o Barcelona e ter uma superioridade numérica no campo de ataque. Um jogador bem interessante. E o que jogou de bola o Yarley é impressionante, mas eu faço essa ressalva a respeito do Pato, né? Acho que o Internacional, se tivesse uma outra opção, podia ser até o Renteria ou o Luiz Adriano, que havia feito o gol contra o Al-Ahly na semifinal. Acho que o Internacional ia ter uma produção melhor contra o Barcelona. Faltou força ofensiva para o Internacional fazer um jogo ainda melhor contra o Barcelona. O Fernando Carvalho já disse que por ele não teria colocado o Pato, ele teria colocado o Vargas. O Fernando Carvalho é um retranqueiro, todos nós sabemos disso. Mas é demais também. Eu talvez discorde um pouco de ti, Kleber. Eu acho que o Pato não teve uma atuação brilhante, não teve brilho. Mas eu acho que a figura ofensiva dele ajudou a trancar um pouquinho a transição de bola do Barcelona. Eu não acho que o Pato tenha feito uma partida ruim. Eu acho que, taticamente, ele foi importante. Não, mas olha só, a comparação, a relação que o Kleber faz é do Pato com o Luiz Adriano. O Luiz Adriano poderia fazer o mesmo que tu entendes que o Pato fez, o Baldasso, e com uma outra vantagem. Primeiro que ele estava melhor naquele Mundial, já tinha entrado bem no jogo anterior marcando gol, mas com uma outra vantagem, que é a vantagem da velocidade. Ele poderia ter trancado e, sendo um jogador mais veloz, poderia ser acionado mais pelo Internacional para surpreender a defesa do Barcelona exatamente em cima da velocidade, que esteve presente, por exemplo, no momento do gol do Internacional. Agora, tem um outro jogador que eu quero salientar aí, Fabiano Heller. Que jogador era aquele? Mas daqueles jogadores que passam um ano apenas num dos grandes times e daqui a pouco o tempo vai passando e ele acaba sendo esquecido. Mas ele foi um jogador, nossa, extraordinário naquela temporada de 2006 e jogou muito também ao lado do Índio nesta decisão diante do Barcelona. Que bonito ver o Kleber lembrando do Wellington Monteiro, que é um jogador esquecido no processo e que realmente foi muito importante naquele momento. Para mim, depois do Yarley, o melhor em campo foi o Wellington Monteiro. E depois o Fabiano Heller, que tu citas. O Fabiano Heller era um zagueiro absurdamente técnico. A gente hoje fala bastante do Cuesta, que é um zagueiro muito técnico. O Fabiano Heller, cara, era da turma de grandes zagueiros técnicos da história do Inter, como Mauro Galvão, como Gamarra. Era um jogador tecnicamente impecável. Ele era tão técnico que ele precisava de um complemento de força na zaga, para que a zaga funcionasse a pleno. Tanto que, num primeiro momento na Libertadores, ele tinha o Bolívar, e no segundo momento ele tinha o Índio. Quer dizer, o Índio era o cara do embate. E o Fabiano Heller era aquela fineza. Era impressionante a técnica do Fabiano Heller. E nesse jogo, ele jogou demais. Júnior Baicá, alguma coisa a completar sobre essa vitória do Inter no Mundial de Clubes? Não, é um grande feito, né, Silvio? Um grande jogo também. Cara, assim, tem um jogador no Inter, eu sei que vocês destacaram o Fabiano Heller com razão, mas tem um cara no Inter aí que já tinha feito mais pelo futebol, digamos assim, já tinha conquistado mais coisas ali e que foi muito grande por onde passou, que é o Yarley, né? O Yarley é um cara impressionante, assim,
a entrega do Yarley, né? O quanto ele conseguia, ele não sentia, né? Era com o Paysandu na Bomboneira, era no Mundial, enfim, depois ele vai pro Boca também, né? É campeão do mundo com o Boca também. Foi um ano antes ele foi campeão do mundo com o Boca. 2000, acho que é 2002 ou 2003 que ele vai, né? Alguns anos antes, mas era Mundial ou não era, Baldasso? Mundial? Ele foi campeão mundial depois de 2000 era mundial, né? Não entendi. Ah, tá bem. Não era direto, era só a final também, mas ok. Não, é isso. Assim, aquele time do Inter era muito casca, né? Um time muito cascudo, muito forte, né? Impressionante ali, tem uns caras ali que jogaram demais naquela final. O Yarley, pra mim, foi um dos melhores em campo e tal. O Fabiano Heller também. O Edinho jogou bem pra caramba também, apesar de ter feito umas faltas ali na intermediária, enfim. Mas também, sem desmerecimento nenhum, ali a gente já vê um outro Ronaldinho, né? Ali a gente já vê um Ronaldinho que depois que ganha a Champions League de 2005-2006, que vai pra Copa, lá já não é o mesmo cara, né? Pra azar dos gremistas, né? Mas era o Ronaldinho. Ele quer matar o Baldasso. Não, mas eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial no seu auge. Não. O Ronaldinho estava no auge, no maior. O Ronaldinho teve 2 anos da sua carreira, 2005 e 2006. Nesses 2 anos ele só foi inferior ao Pelé. E o Maicá tá diminuindo o Ronaldinho de 2006. Não, eu tô trazendo um fato aqui que todo mundo sabe, que o Ronaldinho, depois que ganha a Champions League, naquela final contra o Arsenal, ele meio que ele faz uma pausa na carreira dele, que só retorna, né? Só retorna a ter algum brilho aqui no Atlético Mineiro. Na Copa ele é uma decepção, na final do Mundial já é um Ronaldinho bem parado, mais pesado também fisicamente. E aí depois a gente vê, ele sai do Barcelona, vai pro Milan, né? Depois ele se torna um problema pro Barcelona. O Guardiola pede para ele sair, enfim. Tanto é que o Guardiola, quando chega, segura o Eto'o, né? Segura o Eto'o, abre caminho pro Messi e o Ronaldinho tem uma limpa no Barcelona. E aí, cara, é uma pena pros gremistas, né? Uma pena pros gremistas que o Ronaldinho largou, né? Infelizmente, porque aquele time era muito forte, o time do Barcelona, mesmo com os desfalques, né? Apesar daquele finlandês lá achar que era eu acho que aquele finlandês achava que era o Messi, que toda bola que vinha pra ele era um corta-luz, era passe de calcanhar. Por favor, né? Maiká, tu assistisse o jogo aí do cinema da Embaixada Bairrista, não? Não, vi em casa mesmo. Tu foi pra casa. Eu vim em casa. É porque lá no jogo original, lá em 2006, tu falaste que tinha ido pro cinema. Eu vi o jogo e à tarde eu fui no cinema, fui dar uma espairecida. Ô, Kleber, Diga, senhor. tu tens alguma coisa a dizer a respeito dessas loucuras aí ou fica por isso mesmo? Acho que faz parte da nossa história aí, né? E eu fico só com a pena de que no próximo final de semana a gente não vai ter mais nada para alimentar essa fogueira, né? Aí vai ser X-Men nova geração, mas não sei, né? Não, vai ser o Homem-Aranha? Não sei, tem uma briga da Marvel aí com os Van Diesel, não sei como é que ficou essa questão. Talvez o Fabiano e o Maicá possam estar em lados opostos nessa disputa dos heróis de quadrinho, né? Quem sabe, ô Kleber, quem sabe volte o Campeonato Carioca já no próximo final de semana, cara. Não fica tão triste, não. O Rio de Janeiro tá tudo bem. Rio de Janeiro é verdade, tinha me esquecido. O Rio de Janeiro está sem problema nenhum, tá tudo controlado, tá tudo bem e o futebol tá para voltar no Rio de Janeiro. Quem sabe aí? Porque eu vou dizer uma coisa. Eu acho... Oi? Eu tava vendo, só para dar uma equilibrada aí nessa disputa, eu tava vendo ali, eu assisti domingo a final do Inter e Barcelona. No sábado eu tava revendo Grêmio e Corinthians, final da Copa do Brasil 2001, né, que é a confirmação definitiva do Tite como um grande treinador, né, saindo de uma derrota de 2-0 no Olímpico para um empate em 2-2 e depois passando o carro lá no Corinthians com a vitória de 3-1, né, um grande momento do Tite. E ontem, tu não tem o que fazer, fica mexendo na TV, tinha um especial sobre a carreira do Danley, né, uma produção do Marco Aurélio Souza, né, entrevistando personagens que fizeram a carreira do Danley. O que tinha de abraço do Cacalo no Danley é uma coisa impressionante, né? O Danley botando uma faixa e o Cacalo pulando do pescoço para dar um beijo.
O Kaká não considera o Darley um dos maiores, um dos heróis dele. O Kaká não considera o Darley e foi, né? Naquele momento do Grêmio, ele estava jogando demais mesmo. Tu sabe quem são os 3 maiores vencedores da história do futebol gaúcho? São Valdomiro, Índio e Darley. São os 3 maiores vencedores com o maior número de títulos da história do futebol do Rio Grande do Sul. O Darley é uma figura histórica. Eu tenho admiração pelo Darley. Aliás, é um grande cara, um cara legal. Tenho sim. Não tem jeito pro Maicá. Qualquer pesquisa que seja feita acaba dando o Internacional. Quais? Essa deu 2-1 pro Inter. Olha, Silvio, como é que é? Não adianta. Vai perder sempre. O senhor tá aqui só pra trazer a discórdia, né? Tá só semeando aqui. Eu queria dizer que depois que o Baldasso disse que o Renteria era melhor que o Messi, eu me retiro. Eu saí da discussão. Eu acho que o Baldasso, com essa afirmação, ele é o precursor de Vianney Carlet. Só o tempo dirá, é isso aí. Só o tempo dirá. Tyson, o Messi, Renteria, o Messi. Uhum. Esses tempos causou grande repercussão. Eu disse que o Damião de 2011 foi maior que Van Basten. Em 2011, o Damião foi o melhor centroavante do mundo. E foi um momento. Aí tu vai começar a tratar de longevidade. Aí é outra coisa. Agora, em 2006, o Messi, isso tu não pode discordar. Em 2006, o Messi era reserva do Barcelona. O Messi não jogava. O Messi foi passar a jogar no Barcelona depois. Tá, então, 2006. Atenção, isso aí é para gravar, é para separar. O que é, Kleber, que tá mostrando aí? Pode botar o dedo na tomada. Tu tem a tomada, rapaz. Manda pra cá. Manda pra cá. Manda pra cá. Enfiar os 10 dedinhos. Na temporada 2005... Atenção, essa pergunta aqui é pra gente separar e gravar, que será feita por Fabiano Baldasso nesse momento. Em 2006, Fabiano Baldasso, Messi ou Renteria? Renteria era maior que Messi em 2006. Pega só essa partezinha final, tá, Maicá? Eu não. Do jeito que o Brasil... Para só e faz girar isso. Do jeito que o Brasil tá aí com fake news, com não sei o que, eu vou estar espalhando mais uma, eu não. Ô, Benfica! Para, guri! Eu falei brincando antes, mas nós temos algo meio estapafúrdio acontecendo no futebol brasileiro, que é a liberação por parte do governo do Rio de Janeiro, através do Witzel lá, de algumas atividades, entre elas o futebol. Aconteceu no final de semana, na quinta ou sexta-feira da semana passada, o futebol está liberado no Rio de Janeiro. Se quisessem ter jogado no sábado e no domingo futebol, poderiam ter jogado. Então agora, junto com a Prefeitura do Rio, com o Crivella, está se organizando o retorno do Campeonato Carioca, que incrivelmente deve acontecer no final de semana do dia 20 de junho. Agora, o Rio de Janeiro, um dos epicentros do contágio ao lado de São Paulo e do Amazonas, vai ter futebol no Rio de Janeiro agora. E aí eu fico pensando, nós somos uns patos aqui no Rio Grande do Sul, né? Uns patos. Porque aqui a gente está tomando todo o cuidado, falo das autoridades públicas, dos nossos dirigentes de futebol. A gente tem uma situação aqui muito inferior em relação à gravidade ao Rio de Janeiro e nós estamos projetando voltar o gauchão daqui 1 mês e meio. E os caras liberaram o futebol para agora no Rio de Janeiro. O Vasco fez teste a semana passada, tinha 16 infectados no grupo. 2 semanas antes, o Flamengo com mais 15, 16 também. Onde é que nós estamos, Silvio Benfica? Pois é, eu dei uma congeladinha aí, eu não sei se o pessoal seguiu. Eu ouvi. Obrigado pelo café aqui que eu recebi. O pessoal seguiu ouvindo naturalmente a colocação do Baldasso aí. Sim, eu ouvimos. Só para completar, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente não consegue fazer nem coletivo. Lá no Rio de Janeiro, semana que vem já tem jogo a funa. Cara, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos fazendo de forma absolutamente correta. Inclusive o futebol. Nós vamos ter daqui a pouco menos de 40 dias um Grenal, e que até vai ser um teste por tudo aquilo que a gente já falou. Mas só daqui a uns 35 dias, imagina, num estado que está muito melhor, está à frente no combate ao coronavírus do que o Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro vem com essa imensa irresponsabilidade, tanto pelo governador, como também da parte do prefeito. O que é isso? Como pode voltar o futebol no Rio de Janeiro, Júnior Maicá? Pois é, Silvio. E o Baldasso tocou num ponto importante, né? Que são 2 estados muito afetados pelo coronavírus, né? São Paulo e Rio.
E totalmente precipitado, né, Silvio? Totalmente precipitado. A gente sabe que tem uma pressão aí, principalmente do Flamengo, para voltar a jogar, Flamengo e Vasco, né? Claro, o Flamengo tem uma folha salarial aí, uma folha de pagamento milionária, precisa faturar de algum jeito, tá aí batalhando para fechar um patrocínio master, né, com a Amazon na sua camisa, enfim. E olha, é complicado a gente dizer qualquer coisa, né, Silvio? Quando a gente tem um problema aqui que é o seguinte: nós ontem mais um número altíssimo de mortos, né, mais de 1.300, se não me engano. A gente não tá vendo maneira de baixar isso. A gente chegou, todas aquelas notícias que chegavam pra gente da Itália, por exemplo, morreu 1.000 e tantos, que nos apavoravam, tá acontecendo aqui. Eu vi uma matéria, Silvio, sobre a relação entre o contágio e as mortes, né? Porque o que acontece? Quando esses países, Espanha, Itália, Estados Unidos, eles atingiram o pico de mortes, o contágio estava caindo. Porque tem um tempo, né? Tem um tempo para o vírus agir no teu corpo, enfim. E aqui no Brasil nós temos um problema que é o seguinte: a curva está praticamente junta, assim. O número de mortes subiu muito, né? Tá praticamente fora de controle, não para de subir. E aqui, a nossa curva de contágio não baixou. Então é preocupante. Para todo mundo que achava que quando o número de mortes fosse alto, esse pico de mortes fosse alto, a gente estaria numa curva controlada e descendente de contágio, não está acontecendo isso aqui. Então a tendência é que quanto mais... primeiro, que vai demorar mesmo para a situação ficar controlada aqui, né? E segundo, com as medidas que o governo federal e alguns governos estaduais estão tomando, tipo essa de voltar ao futebol, por exemplo, tu dá uma sensação de normalidade para as pessoas, né? Então, se está tendo futebol, por que ela não vai sair para a rua? Por mais que o futebol esteja numa situação controlada. Eu acho que falta muita comunicação. Falta comunicação dos clubes, falta comunicação das federações, falta comunicação da CBF, né? Acho que faltam pronunciamentos oficiais a respeito disso. Seja para proibir, ou para liberar, ou para explicar por que vão liberar, né? E agora sim, do jeito que está a coisa aqui, Baldasso, a gente vai demorar para voltar ao normal, porque as pessoas seguem pegando coronavírus, está morrendo muita gente, e o que pode ser feito para controlar isso não está sendo feito. O único cenário que eu vejo de discussão que dentro de uma aura de responsabilidade é o retorno do Campeonato Gaúcho por conta do que nós temos aqui. Eu não consigo vislumbrar um retorno de Campeonato Brasileiro com a situação como ela está. E a coisa aqui, Benfica, e tu citas muito bem e fazes a referência de maneira muito correta, a coisa aqui está sendo feita com tanta responsabilidade que, para se ter uma ideia, na semana passada, o presidente do Grêmio e o presidente do Internacional abriram uma discussão com o prefeito de Porto Alegre sobre a possibilidade dos treinos voltarem à normalidade, não treinos específicos como estão acontecendo agora. Inter e Grêmio estão vendo com a prefeitura se daqui a pouco não dá para começar a treinar normalmente, ter coletivo, trabalho tático, essa coisa toda. Quer dizer, é tudo muito minucioso, muito detalhista, para que ninguém se sobreponha a ninguém e que não se incorra em riscos maiores. 1h29, a gente está com o Bairrista FC. Eu vou mostrar aqui um livro para vocês aqui, porque eu vou fazer um negócio volta e meia no programa. Aqui, ó. Estão vendo esse livro aí? Parecendo bem? Hein? Sim, senhor. 100 vezes Gauchão, a história... Só não consegui ver o nome do outro autor ali. Tem o Kleber, o outro não vi. Kleber Grabowska, isso? Grabowski. Então é o seguinte... Eu vou fazer o seguinte, como eu faço com músicas de vez em quando aqui, para dar uma variada, eu vou abrir numa página aqui. E aí eu vou dizer a que campeonato gaúcho a gente está se referindo. Eu vou fazer isso porque daqui a 35 dias, Baldasso, tem Grenal pelo Gauchão. Quer dizer, na volta depois da pandemia ao futebol no Rio Grande do Sul, a gente volta com um Grenal no Gauchão. Então vou fazer uma pequena provocação. Volta e meia eu vou abrir numa página aqui, referir o campeonato que está colocado ali naquela página. E aí é o seguinte, alguém vai ter que falar sobre isso. Se ninguém conseguir, eu vou chamar o Gustavo Banhago. Porque o Banhago acho que tem de cabeça todos esses detalhes a respeito mas acho difícil que ele participe bom, com a gente, tá? Acho que ele não vai participar com a gente porque eles têm medo da concorrência.
Não vai ser permitido? Acho que não. Bom, eu não vou fazer o seguinte, eu não vou falar aqui em 1909, que eu acho que aí, abri aqui sem querer, 1909 eu acho que vai ser um problema aí para um dos autores. O Cacalo nos derrubaria, o Cacalo citaria tudo o que aconteceu naquele momento. É mesmo? Abri num aqui, ó. O tri do Inter e as chegadas de Anchieta. Olha só, rapaz, que curiosidade. O tri do Inter e as chegadas de Anchieta e Figueroa, 1971. Nossa, isso aqui é o destino falando, porque na semana passada a gente trabalhou em cima disso, lembram? É verdade. É a virada ali, é o pós-Copa do Mundo que o Anchieta veio para o Grêmio, é o Internacional nos seus primeiros anos pós-estádio Beira-Rio, que deu uma outra vida, o Inter já começava a sequência que o levou ao octacampeonato, o Inter acho que tinha ali, subindo da base Carpegiani e Falcão, eu acho que foi mais ou menos nesse momento, né, Benfica? Que Carpegiani e Falcão começam a aparecer no time do Internacional, e, cara, era um encaminhamento de uma década de ouro do Internacional, né? O Carpegiani foi depois, aliás, o Carpegiani foi antes, 1970, mas estava surgindo. E o Falcão foi depois, né? Foi a partir de 1973. Mas Kleber Grabowska, abri nessa página onde eu encontro o tri do Inter e as chegadas de Anchieta e Figueroa. A gente estava até discutindo isso semana passada, né, nessa questão de quem chegou primeiro, né? E foram contratados assim muito próximos um do outro, né? O Grêmio dá o golpe, porque o Internacional já é campeão 69 né, e acho que já é tri, né, Silvio? 71 já tinha, eu acho que o Campeonato Gaúcho era primeiro semestre, né? E aí o Grêmio contrata o Anchieta para tentar recuperar a hegemonia, e o Internacional no troco se deu muito bem, né? Trazendo o Figueroa. E aí consegue, acho que dá um pouco de personalidade a um time que começava a ser formado. E a gente está falando aí de um meio-campo que futuramente vai ter o encontro do Falcão com o Carpegiani. Naquele momento, o Tovar era junto, talvez o mais importante até que o Carpegiani no meio-campo do Internacional, né? Tu sabe que eu estou lendo algumas coisas aqui, ó. Foram 24 na primeira fase com apenas uma derrota. No octogonal, o Inter perdeu uma vez nos 14 jogos que disputou. No Grenal, que abriu a fase decisiva, empatou em 0-0. Mas na terceira rodada, o Inter ganha do Gaúcho de Passo Fundo por 1-0, aproveitando um tropeço do Grêmio diante do Cruzeiro. O Cruzeiro estava muito forte de Porto Alegre, aquele final dos anos 60 e início dos anos 70. E aí o Inter se aproveitou disso, aumentou a diferença para 3 pontos no retorno, quando o Grêmio perdeu para o São José. Olha só, cara, não, são coisas interessantes mesmo. E nem mesmo a derrota de 3-1 no Grenal do retorno complicou a vida do Internacional. O Inter perdeu o Grenal de 3-1 no retorno, mas ainda assim estava na frente no que diz respeito à pontuação. Aí, lá no final, o Inter, deixa eu ver uma coisa aqui, gols de Valdomiro e Sérgio Galocha. O Inter derrotou o Sportivo por 2-0, gols de Valdomiro e Sérgio Galocha, fechou o campeonato 3 pontos à frente do Grêmio, que na última rodada ainda perdeu para o time do Flamengo. O time do Inter teve Gainete, Edson Madureira, Pontes, Hermínio, não tinha chegado o Figueroa ainda, e Jorge Andrade, Carbone, Sérgio Galocha e Paulo César Carpegiani, Valdomiro, Claudio Miro e Benê. O ponto esquerda, depois entrou o Tovar. Isto nessa página. Kleber, já que tu é um dos autores do livro, o tri do Internacional com as chegadas de Anchieta e Figueroa. E só para ratificar essa questão da chegada do Figueroa, o Figueroa chega no final do ano, então o Gauchão é no primeiro semestre, o Internacional já é tricampeão gaúcho, né? 72, né? 69, 70, é tetra, né? Não, 71, é tricampeão. E aí a estreia do Figueroa, a estreia do 71, tricampeão. Aí a estreia do Figueroa é contra o Santos do Pelé pelo Campeonato Brasileiro, e o Internacional consegue ganhar com uma boa atuação do Figueroa. Exatamente. E eu acho que foi 1-0? Eu acho que foi 1-0, E aí essa dupla, Silvio, foi Figueroa e Anchieta, eles formam a dupla da seleção gaúcha naquele histórico jogo contra a seleção brasileira de 72. E aí ficava aquela disputa, a eterna disputa. Quem é que vai ser o número 3? Quem é que vai... Né? E o Aparício Viana Silva disse, vocês se resolvam. Eles decidiram. O Figueroa daí ficou no lado direito e o Anchieta no lado esquerdo. Olha, essa década de 70 foi do Inter,
mas eu lembro agora do ano de 1977, que a gente já trabalhou aqui no programa, 1977, quando o Grêmio retoma a hegemonia, porque o Inter em 76 foi octacampeão, batendo aquilo que o Grêmio fez nos anos 60, quando o Grêmio foi heptacampeão em 1968. O Inter em 76 foi octa. Em 77 o Grêmio montou um baita de um time de qualidade, com alguns jogadores veteranos, mas com um ataque arrasador, eu diria, dos melhores, viu, Júnior Maicá? Dos melhores ataques que o Grêmio já teve na sua história, que tinha Tarciso, André e Éder. 77, né, Silvio? Quando quebra 1977. Quando quebra a hegemonia do Inter, né? O Gauchão tinha uma importância absurda, né? A hegemonia do Estado, enfim. E como o Grêmio e Inter se puxam para cima, né? Como essa rivalidade, a busca por suplantar o outro sempre nos levou adiante. Por exemplo, o Grêmio ganhou a Libertadores, o Inter levou 30 anos para ganhar a Libertadores, aí um vai puxando o outro, assim. É verdade, essa história é maravilhosa. Ele não veio. Ele não veio. Viu? Ele tá quieto. A gente consegue ver essa foto aqui. Infelizmente, sim. Esse é um tipo de quiropraxia que se fazia nos estádios, né, antigamente. Isso aí é num dos clássicos de 77, quando o Grêmio colocou em campo esse baita time aí, né? Final de 77 teve a invasão de torcida, né? Deve ficar aquela sai, não sai, e aí não sei qual mas é um clima maravilhoso, né? Não, e o árbitro é o Luiz Torres. Isso. É o Luiz Torres. E eu acho que quem é que tá dando essa voadora aí? Não é o Gilberto Tim, não? Não, o Gilberto Tim tá chegando para tentar ajudar, é um torcedor que invade o campo, porque a torcida do Grêmio não aguentava mais, né? O sofrimento depois de 8 anos sem ganhar o título. Os torcedores estavam pulando a grade, né? Entrando em campo, e aí o juiz não terminava, até que alguém disse: vamos invadir. E aí todo mundo entrou em campo. Foi um torcedor do Internacional aí? Cara, foi torcedor? Parei um pouquinho. Foi um torcedor? Me parece que sim. Tu não tem o nome dele aí, né? Esse torcedor. Eu vou dizer uma coisa pra você. Daqui a pouco pode ter sido algum torcedor que mais tarde se transformou num jornalista isento. Não, eu era criança ainda. Foi dirigente, Benfica. Essa voadora é de um dirigente. Pode buscar aí. De um dirigente ou de alguém da comissão técnica. Tá aqui, ó. Tá aqui na legenda, ó. Em mais um flagrante extraordinário de Armênio Abascal, que é o fotógrafo, no Grenal decisivo daquele campeonato, o árbitro Luiz Torres é atingido nas costas por um torcedor sobre o olhar atônito de Cláudio Duarte, Escurinho e Gilberto Tim. O agressor jamais foi identificado. Não sabia. Impressionante. Hoje esse torcedor teria sido identificado no minuto seguinte. Barbaridade. Esse torcedor aí devia fazer aquele programa que vocês estavam falando semana passada aí dos telecat, porque isso aí é... Esse tipo de golpe aí... Mas era um golpe assim. Esse tipo de golpe é para iniciados. Só que aqueles do Ring 12 era no peito. Isso aí. É golpe de telecat, isso aí, de WW... Esqueci o nome agora. Mas, só que era falcatrua, né? Só para mostrar que 77 era um ano muito tranquilo. Foi tranquilo. As fotos aqui. Vou te dizer, cara. Mas o primeiro Grenal da Libertadores terminou assim. Só não terminou assim. Aliás, Silvio, tem uma notícia sobre Libertadores, tá? O pessoal não passou aqui no nosso roteirinho aí do dia, né? A Libertadores pode ir de setembro a janeiro. A Conmebol iniciou conversas com médicos, preparadores físicos dos clubes. Ela está fazendo essas videoconferências por país, né? Dividido por país. Primeiro já teve uma conversa com médicos argentinos sobre Covid, sobre preparação física. E parece que a Conmebol, inclusive, vai seguir o método do Flamengo, né, depois de uma conversa com os médicos e preparadores físicos do Flamengo. Mas vai ter uma conversa aí por país, né, para ver a situação de cada caso. Não consigo ver o Brasil envolvido na Libertadores agora, porque, né, o estado que a gente está de mortes, enfim, não faz muito sentido ter uma competição internacional. Mas é o seguinte, ó. A Libertadores deve ir até janeiro e o diretor adjunto, Gonçalo Belosso, da Conmebol,
Tá conversando aí com os clubes, né? E tem que lembrar o seguinte também, diferente da Champions League, que já está nos jogos de volta das oitavas de final, a Libertadores teve 2 jogos só de primeira fase, né? Então restariam 11 datas ainda. 11 datas não quer dizer 11 dias, né? 11 datas para cada clube, dentro dos grupos, enfim. E depois os jogos de mata-mata e a grande final. Então a ideia é que... Não. São 4 jogos na fase de grupo, 11 jogos é no total. Sim, 11 no total. Isso aí. São 4 que faltam na fase de grupos e depois os outros. Sim, 11 no total. E a gente sabe, né, a situação que está aí, por exemplo, a Argentina, aliás, os Estados Unidos já fizeram isso e acho que nenhum país da América Latina vai aceitar o voo do Brasil para jogar Libertadores. Então, a Argentina já disse que antes de setembro ninguém entra no país por voo. É isso aí. Via aérea. Então é isso aí. É por aí, Cara, então fica meio difícil, né? Se não tiver, Kleber, se acabar sendo realizada a Libertadores da América a partir de setembro a janeiro, cara, nós não vamos ter a Copa do Brasil. Porque o brasileiro vai sair, o Campeonato Brasileiro vai sair. Alguma competição não poderá ser realizada. Porque a Libertadores vai comer data do brasileiro e o brasileiro, para fazer a compensação, vai comer data da Copa do Brasil. E já existe uma disputa aí do sindicato, o Sindicato dos Atletas entrou em campo não aceitando a redução do intervalo de um jogo para outro, né? Então esse é mais um problema. É mais ou menos aquele episódio do Campeonato Brasileiro da Copa União, né? Que precisou ser encerrada no ano seguinte, né? Por isso que Inter e Cruzeiro e depois Grêmio e Fluminense jogaram em janeiro para chegar à semifinal e ter o Grenal do século. É uma situação que vai acontecer, mas eu acho que o calendário ele não pode ser projetado, a solução do calendário não pode ser projetada só para 2021, porque a gente vai está se colocando a Libertadores de setembro a janeiro, o Campeonato Brasileiro não vai terminar em janeiro, vai terminar em fevereiro. Então acho que tem que ter uma compensação, tem que desdobrar o calendário em 2020, 2021 e 2022. Acho que a partir de 2022 a gente pode ter as coisas de novo, né, dentro do planejamento inicial, o planejamento básico do calendário do futebol brasileiro. Fabiano Baldasso, é verdade que tem sondagem do futebol europeu sobre o Nonato? Tem. Nonato, na verdade, assim, o Inter conversou com representantes do Nonato e do Bruno Fux e disse para eles o seguinte: vocês estão liberados para ver qual é a situação do mercado e para ver se há interesse significativo tanto no Nonato quanto no Bruno Fux. Há sondagem em relação aos dois, mas com montantes bem inferiores do que o mínimo que o Internacional imagina. Em relação ao Bruno Fux, tem o Milan, que vai fazer proposta. O Inter espera a proposta do Milan. E o Inter espera 10 milhões de euros. 10 milhões de euros o Inter vende o Bruno Fux. Por menos não quer vender. E aí o Inter tem 70% do Bruno Fux. E o Nonato ainda não tem nada de significativo, mas eu te digo que são os 2 jogadores do Inter hoje que o Inter espera vender nessa temporada, porque considera que eles têm reposição no grupo e porque considera que o valor de mercado deles é interessante para conseguir um montante alto. Interessante o Nonato isso aí. O Bruno Fux até vinha sendo titular, esteve na seleção olímpica do Brasil, tem mais visibilidade do que o Nonato. E o Nonato não vinha bem, até nos últimos jogos ele apareceu mais o Nonato. Mas me chama a atenção essa sondagem, essa possibilidade de negócio envolvendo o Nonato. O Nonato vai aparecer agora no time do Internacional, porque ele, em tese, é o substituto do Edenilson na Libertadores da América. O Edenilson não vai jogar 3 jogos da Libertadores e o Nonato deve ser o cara para essa função. Então, ele hoje no grupo, até por isso, ele é uma figura considerada importante. E nunca esquecendo, quando o Kudê chegou, o Kudê imaginou o primeiro time do Inter com o Nonato fazendo essa função que hoje o Edenilson faz. Colocou o Nonato e o Nonato não deu uma resposta adequada. E aí ele começou a testar outros jogadores. Júnior Maicá, o Baldasso então está tentando vender o Bruno Fux e o Nonato. E tu está tentando vender quem no Grêmio? Olha, tem essa situação aí indefinida ainda do Everton, né? Pelo jeito o Everton não vai sair mesmo, Silvio. Ele não ficou muito feliz com a proposta salarial do Napoli. O Napoli também já voltou o foco dele para o jogador do Lille, né? Perdi o nome dele aqui, é um nome difícil, mas eu vou... Nigeriano. O nigeriano.
E assim, tem uma questão... Odegaard, isso aí. E ele é um jogador muito jovem, né? 21, 22 anos, enfim. A Europa, a América do Sul, para vender agora, vai ter que fazer mais concessões do que já vinha fazendo. O negócio, a forma de comprar dos europeus mudou, né? O Real Madrid, por exemplo, está indo direto na fonte, 17, 18 anos. Vinícius Júnior, Rodrigo, Renier. O jogador teve um mínimo de destaque, ele já vai lá, ficha ele e leva, né? Talvez numa questão empresarial aí de avaliação de negócio, eles entendem que tem mais tempo para recuperar, mesmo se o jogador não vingar, enfim, tem todo um... Tanto é que o Vinícius Júnior, por exemplo, ficou um bom tempo indo e voltando, né, para o Real Madrid B. O Rodrigo também passou por isso, o Renier vai passar por isso, já mudou até a forma como o jogador chega lá na Europa, porque tem um período de adaptação, um período de preparação. Então tá meio estranho, assim, eu já tô achando que vai ser mais fácil o Grêmio vender o PP do que o Everton, né? Já tô achando que vai ser mais fácil isso. Ou o Grêmio reduz a sua pedida e abre um outro mercado. O Everton também precisa aceitar um outro mercado, né? A gente sabe que o Napoli é um clube que tem destaque na Europa, que disputa a Champions League. Então, pelo jeito, por enquanto, o Everton fica. O que acha de tudo isso, Kleber? Eu acho que o Grêmio ele vai fazer negócio com o Everton, né? Eu acho que o Everton está à frente do PP em termos de negociação. Só que o Grêmio talvez ele perca dinheiro com o Everton, porque nesse momento, né, não vai ter uma grande proposta dentro daquilo que o Grêmio imagina que possa ganhar com o Everton. O que o Grêmio não pode fazer é se desfazer do Everton e do PP ao mesmo tempo. Então, tem dois jogadores que são cogitados no mercado internacional. Tem um time da Alemanha que está de olho no PP também, o futebol inglês também está de olho no PP. O que o Grêmio não pode fazer é torrar tudo, vende um, né? A ideia do Grêmio é vender o Everton primeiro. Só que a gente também tem que, assim como tem um pé atrás em relação ao Nonato, né? Acho que o Nonato ele precisava de mais amadurecimento, é um jogador de muito potencial no Internacional, meio que se assustou na chegada do Cudê. No jogo contra o São José ele fez uma partida espetacular jogando nessa função. Acho que o jogador precisa ter mais rodagem no Internacional, e eu acho que tendo mais rodagem ele vai ter mais valorização no mercado. E a questão do Everton e do PP, olha, sai Everton, entra PP, o PP é muito bom, mas acho que o PP ainda não está, né, com todo esse leite, né, para pegar o lugar e não deixar saudade da qualidade do Everton, né? Tem também que pegar um pouquinho mais de rodagem para ser titular e pegar um pouquinho dessa idolatria que a torcida do Grêmio tem pelo Everton. Bom, Bairrista FC, com Júnior Maicá, Fabiano Baldasso, Kleber Grabowska e, como dizia o meu saudoso amigo Túlio Macedo, com este também que vos fala. Ô Silvio, olha só, Silvio. Ontem eu tava... Fala, Maicá. Não, só sobre essas vendas, né? O Grêmio até poderia vender o PP e o Everton, se fosse o caso, porque teria o Ferreira, né, como substituto agora, essa linha sucessória aí. O Grêmio tem ido muito bem na formação de ponteiro esquerdo, né, de extrema esquerda. Pedro Rocha, Everton, agora o PP, e poderia pintar aí o Ferreira, né, que acabou tendo aquele problema lá do empresário dele com o Grêmio, que não quis renovar e está afastado. O Grêmio até poderia vender os dois, agora os dois juntos agora já não é mais possível, né? É verdade. Mas eu ia dizer, Maicá, que ontem eu estava assistindo na televisão aquelas manifestações lá em São Paulo a favor da democracia, contra o racismo, contra o governo Bolsonaro, e daqui a pouco eu me deparo com um senhor tocando, eu acho que era pistão, eu não sei exatamente o instrumento de sopro, não entendo muito, porque eu tocava tarol na banda marcial do Ginásio Industrial Abramo Eberle, para não deixar dúvida de quem é músico nesse programa, tá? Eu tocava tarol na banda marcial. Só sorriram, o músico ficou quietinho ali. Mas agora falando sério... O músico é o Baldasso, né? Te deram um instrumento para tu não atrapalhar o processo, e tu acha que tu tocava alguma coisa. Pega isso aqui, ó, e fica lá no canto e faz um barulhinho bem baixinho para não atrapalhar. O músico é o Baldasso, só para deixar claro, né? Que é o nosso cantor, nosso Axl Rose. É verdade. Mas aí daqui a pouco o cara tá tocando pistão, Maicá, e o povo começa a cantar, porque ele está tocando aquela música, caminhando e cantando, sabe? Para não dizer que não falei de flores. Eu digo, meu Deus do céu, daqui a pouco esses caras, se isso aí avança, daqui a pouco eles começam a usar como um hino nestas manifestações, porque estavam lembrando lá de 1968, e aí eu lembrei, Kleber, este livro aqui tu tem que ler, Kleber. Dá para ver bem isso aí? É muito legal. Dá para ver bem aí?
Esse livro eu li há uns 10 anos, não sei se vocês leram, é A Era dos Festivais. E eu fui buscar a etapa que fala sobre o Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de Flores, que daqui a pouquinho vai ser cantada pelo Fabiano Baldasso. A plateia do Maracanãzinho em 68 devia estar imaginando que, pelo fato de letras como as de Geraldo Vandré e César Roldão Vieira serem cantadas livremente, a censura estava amolecendo e a juventude cada vez mais perto do poder, tendo como arma um simples violão. Esse livro foi escrito pelo Zusa Homem de Mello. Ele conta tudo sobre os festivais e especialmente como ele era usado como uma peça de resistência contra os governos da ditadura. Aí, em determinado momento, diz o seguinte, olha, o Geraldo Vandré, porque o Geraldo Vandré tinha sido anunciado como segundo colocado e começou uma vaia estrondosa no Maracanã, porque as pessoas não aceitavam, entendiam que ele, o Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de Flores, ele tinha que ter vencido. Ele já estava imaginando que o festival ia ser ganhado, ia ser ganho pelo Chico Buarque e o Tom Jobim, olha só a dupla, que escreveram uma música chamada Sabiá, cantada pelas irmãs Sinara e Cibele, parece que era isso. Então, começou aquela vaia estrondosa e nem ele conseguia, o Geraldo Vandré, fazer com que o público parasse de se manifestar no Maracanãzinho. Em determinado momento, ele diz o seguinte, olha, tem uma coisa só, a vida não se resume em festivais. As vaias diminuem quando ele ataca o violão, os 2 acordes iniciais, os únicos de toda a música. Lá, 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 ya. Ela começa assim, né? Lá, 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 ya. Bom, aí a história se escreve naquele festival. Deixa eu ver uma coisa, e passado algum tempo, alguns dias, porque a censura, que era um tanto burra, não, mesmo ouvindo a música antes do festival, não se deu conta que era uma manifestação muito forte contra o governo da ditadura. Contudo, o secretário de Segurança da Guanabara, o general Luiz França Oliveira, considerou altamente subversiva a letra de, para não dizer que não falei de Flores, atentatória à soberania do país, um achincalhe às Forças Armadas e não deveria nem mesmo ter sido inscrita. Tudo isto em relação a esta música que ontem, Júnior Maicá, foi entoada em determinado momento, cantada por algumas pessoas que se manifestavam lá em São Paulo com um sujeito ali tocando o seu pistão. E a gente sabe como a arte é importante nesses momentos, né, Silvio, de combate, de protesto, enfim. Ontem a gente já teve o primeiro domingo aí de manifestantes nas ruas, né, mesmo com todas essas recomendações para que não se vá às ruas, né, para evitar aglomerações, mas é aquilo, né, acontece, às vezes está tudo muito, entre aspas, calmo, e surge um fato que muda tudo. E dessa vez foi essa efervescência norte-americana que se espalhou pelo mundo e chegou aqui, e aí se mistura, né, assim como foi em 2013, que começou com o protesto da gurizada querendo que a passagem de ônibus baixasse 20 centavos, né, no fim acabou com um pato inflável da Fiesp lá na Paulista, camisa da seleção. E agora a gente tem uma segunda onda de protestos, aqui no Brasil muito claro também, contra a violência contra os negros, né? Que a gente tem visto aí semanalmente, infelizmente, agora esse caso absurdo aí do menino Miguel, mas também um protesto em relação ao governo e tudo que ele não tem feito, né? O serviço do governo brasileiro federal no combate ao coronavírus. Olha só, o Baldasso vai encerrar cantando para não dizer que não falei de Flores, mas olha, isso aqui é importante. Ó. A gente estava falando há pouco sobre o Grenal de 77, que o Luiz Torres, o árbitro, levou uma voadora. E a gente falou que foi um torcedor, né? O Renatinho Dornelles me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, atenção, foi um torcedor do Grêmio. Ele disse que a torcida do Grêmio invadiu o campo aos 41 minutos do segundo tempo. Escurinho e Gilberto Tim também foram agredidos na voadora no Luiz Torres. E ele disse que estava no estádio na torcida do Internacional. Tá vendo? E o Sistema Azul já estava dizendo que tinha sido um torcedor do Inter. Este programa faz parte do sistema. Era um torcedor infiltrado do Inter. Não, tô brincando. Obrigado, Renatinho Dornelles. Grande fera. Craque demais. Grande. Sabe tudo. Kleber, algum recado aí, final? Pro Renatinho Dornelles, para ele me responder. Fiz um pedido para ele no final de semana, ele não me respondeu. Olha aí, ó. Ô, Renatinho. Bronca. Como é que faz isso aí? Agora
A resposta vem em seguida. Fabiano Baldasso, por favor, encerre o Bairrista FC com esta música, segunda colocada no Festival da Música Popular Brasileira em 1968, lá no Maracanãzinho. Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigado. Muito bem. Ô Silvio Benfica. Fala, meu velho. Eu tenho uma denúncia pra fazer, hein? Contra o Baldasso? Contra essa interpretação? Não, foi maravilhoso. O Baldasso é um grande cantor. Uma denúncia a respeito do senhor Luiz Carlos Silveira Martins, Cacalo, que participou de uma live ontem. Não, e o pior é o seguinte, parecia um Neandertal, um náufrago, tá com a barba, tá com o cabelo branco até o meio das costas e a barba no meio do peito. Ele tá. Então nós... O nosso náufrago. O nosso náufrago. Então nós vamos fazer o seguinte, quarta-feira aí, hein? Por gentileza, Júnior B, faça contato com o Luiz Carlos Silveira Martins. Queremos o Cacalo quarta-feira aqui no programa. Ele está apto, bom, né? Ele está apto para lives. Descobrimos ontem. Só espero que ninguém tenha reunião no colégio aí. Aquelas fraudes. Muito bem. Maiká, Kleber, Fabiano Baldasso, o Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.